O tema agora é Ilha Madeira, Ilha Brasil. Hipótese sobre o Brasil. Vem desse livro do Uma Ilha Chamada Brasil, Paraíso Irlandês no Passado Brasileiro, desse Geraldo Cantarino, que é da Mauad, 2004. Rio de Janeiro, Mauad, 2004. Ele é um brasileiro. E para resumir, para não ler as passagens, ele diz que ele mesmo é descendente de irlandeses. Aí ele diz que Brasil, a palavra Brasil, pode ter vindo de Rai Brasil, H-Y, Brasil, com Z ou com S. Aí tem todas as palavras Braçail, Brasil e assim por diante, umas 10 ou 15 palavras de onde poderiam ter se originado a palavra Brasil. E ele diz que Van Gogh, se eu achar a passagem, Van Gogh, considerado um dos homens mais inteligentes do mundo, apoiou a tese de que teria vindo de pau-brasil, a árvore de tinta que existia no Brasil em grande profusão e que agora está quase extinta por falta de atenção de todos, inclusive principalmente do governo, que tem poder de guardar essas coisas e não faz coisa nenhuma, não trabalha, o governo não trabalha. Eu sou contra o governo, por conta dessas e outras coisas. Então, esse pesquisador veio ao Brasil e recolheu essa lenda e fixou como tendo origem no pau-brasil. O que bem pode ser verdade de uma forma bem enviesada, que seria o seguinte: poderia ter acontecido perfeitamente o seguinte. Ele diz também que o nome pode ter vindo dos fenícios, que chegaram à Irlanda, a Irlanda adotou a ideia e depois fixou desde 900 depois de Cristo para frente, aquilo ficou na memória europeia, e quando Cabral veio ao Brasil, ele designou como sucessivamente, né, ilha de Santa Cruz, terra de Vera Cruz, Brasil, né, do pau-brasil. Mas eu penso que pode ser todas essas hipóteses combinadas. Nesse livro aqui, ó, este livro é o grande livro do maravilhoso e do fantástico, Seleções de Reader's Digest. Histórias incríveis, mas verdadeiras do homem, da natureza, da terra e do espaço. Foi feita em Portugal, eu comprei no sebo. É de 1977, em Lisboa, maio de 77. Então já tem 35 anos, mais de 35 anos. Nessa página aqui, 210, Histórias de Coragem e de Esforço Heróico, a primeira é Jornadas Épicas e Audaciosas, que fala que o faraó Neco, já no finalzinho das dinastias, antes dos gregos assumirem lá, em 300 antes de Cristo. E essa coisa do Neco foi no ano 600.
está escrito aqui, a viagem fora planejada cerca de 600 a.C. por um faraó egípcio, Neco, interessado na possibilidade de navegar na costa sul do Egito. Então eles saíram, os fenícios, encomendados por Neco, né? Saíram daqui, ó, saíram daqui do Egito, desceram o Mar Vermelho e rodearam a África por aqui e subiram por aqui. As pessoas negaram isso durante 2000 anos, até que no relato dos fenícios consta que eles, daqui para cima, do Equador para cima, as pessoas veem o sol ao sul. E os egípcios, os fenícios, ao chegarem lá no Cabo de Boa Esperança, eles viram o sol ao norte. E só 2000 anos depois que eles descreveram isso, é que essa particularidade foi notada, autenticando as descrições deles. Aqui está o Trópico de Capricórnio e aqui está o Trópico de Câncer. E aqui está o Equador. Eles passaram por aqui, subiram e retornaram pelo Estreito de Gibraltar, atravessaram o Mediterrâneo e voltaram à Fenícia, em 600 a.C. Então, os fenícios eram grandes navegadores. Provavelmente eles navegaram a África toda, navegaram para o Oriente, navegaram para a Espanha e para a Inglaterra e Irlanda. Então levaram essa palavra para a Irlanda. Lá ela virou Rai Brasil, a terra abençoada. Ficou na memória, no memorial europeu, ficou como um fundo de lendas. E depois, quando as pessoas juntou o pau-brasil, a história sobre o pau-brasil, um pau de tinta, e o múrex, que eles faziam púrpura vendida a preço de ouro para os romanos e os gregos, os egípcios forneciam todas aquelas coisas para aqueles povos antigos. E eles podiam fornecer também tinta vermelha de madeira e tinta vermelha de derivados do ferro. Todas essas hipóteses podem ter se combinado naquele berzinho, todas aquelas coisas que são citadas no livro. Então, pau de tinta vermelha, pau-brasil. Tinta de minério de ferro, o molusco e várias coisas. Todas essas coisas vermelhas, os fenícios podem ter levado até a Irlanda e os irlandeses absorveram, ficou na memória deles, eles fixaram a lenda de Rai Brasil. E depois, quando Cabral veio, tanto assim que Cabral inicialmente chamou de ilha, por causa dos irlandeses, que diziam que era uma ilha dos abençoados, Rai Brasil. Depois a árvore Rai Brasil, né? Depois virou terra de ilha de Santa Cruz, terra de Vera Cruz, né? Brasil. O Van Humboldt, ele pode estar certo também, na medida em que eu marquei aqui, seria interessante encontrar para mostrar a página. Esse livro é muito, muito interessante. Então esse pesquisador europeu veio e fixou essa coisa do pau-brasil. Tudo se compõe para formar a verdade, um pedacinho daqui, um pedacinho de lá. Tudo era verdadeiro. A Rai Brasil, o pau-brasil, o minério, que ele diz que os fenícios tiveram uma terra que tinha minério de ferro. Minas Gerais tem muito minério de ferro. Ele pode ter vindo aqui.
É tudo que teria que ser pesquisado. Então eu acho que as hipóteses se combinam. Fenícios que vão à Irlanda, os irlandeses têm Rai Brasil, tem a história do pau-brasil, tem o fato que Cabral chamou de ilha, Ilha da Verdadeira Cruz, Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz, Brasil, que aí viu que era um continente. E aí botaram o nome de Rai Brasil, que também era o nome, passou por pau-brasil e voltou para designar o Brasil. Então tudo pode estar combinado, conjuminado, entrosado assim, entremeado. Não precisa ter uma origem só e ter uma origem dominante, nem nada. Basta que seja explicado. Aí faz sentido pesquisar os fenícios, porque eles foram grandes navegadores. Naquelas canoinhas deles lá, eles andaram por toda parte. Imaginei num dos textos de ficção que eles teriam estado em Alfa Ômega, eles teriam estado entre os nórdicos lá, que os nórdicos são descendentes dos fenícios, que existiam fenícios ruivos, existiam israelenses ruivos, existiam fenícios ruivos, e eles foram para Cartago, foram fundar Cartago, e depois foram adiante até as colunas de Hércules, e depois seguiram para a Irlanda e foram para o norte. Eles podem ter estado, teria que pesquisar as Kraken nórdicas e as embarcações fenícias, através dos remos, dos escudos, dos panos, etc. e tal, e da linguagem, principalmente as runas nórdicas frente à linguagem fenícia. Teria que pesquisar tudo isso. O fato é que está aqui, nesse livro, a prova de que, pelos escritos dos fenícios, de que eles bordejaram o Cabo da Boa Esperança no sentido inverso de Bartolomeu Dias e foram até a África, entraram pelo estreito e voltaram para a Fenícia, mas pode ter passado pelo estreito para ir para toda parte. Tanto assim que Herão era fenício, né? Hoje Líbano, e ele forneceu ouro para Salomão em 950 a.C. Ele pode ter ido, ele se dizia que era das minas de Ofir, que pode ter sido uma mina nas costas da África. Então seria antes de 600 AC, eles teriam viajado em 950 a.C., até mais cedo do que isso. Só que no sentido da Estreita de Gibraltar para o sul da África, e não no sentido do Mar Vermelho para o sul. É preciso investigar todas essas coisas. Os historiadores têm um receio danado de zombaria, mas alguém tem que avançar as hipóteses.